Pessoal, vamos lá para o Histórias do Brasileirão relativo à 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada muito especial, carregada de clássicos, né? E a gente vai começar falando de um deles, Vasco e Flamengo. Que história esse duelo tem no Campeonato Brasileiro? Mas a gente vai trazer aqui uma delas que é muito especial. Campeonato Brasileiro de 1992, tá? Ele teve nas semifinais 2 quadrangulares em turno e retorno. O vencedor de cada um desses quadrangulares ia para a decisão do título e Flamengo e Vasco caíram na mesma chave, juntamente com Santos e São Paulo. Isso mesmo, um verdadeiro grupo da morte. Lembrando que em 92 o São Paulo foi campeão da Libertadores e do mundo sob o comando do Tele Santana. O Vasco tinha sobrado na fase classificatória, foi o primeiro colocado com muita facilidade, apresentando um futebol de altíssimo nível. O Flamengo tinha uma geração de ouro, de muitos garotos revelados na base e ali comandados pelo veterano Júnior, e o Santos tinha um bom time também, um grupo da morte totalmente. E o equilíbrio que ele teve vai comprovar isso. Antes de mais nada, clica aí, segue o nosso canal no YouTube, dê o like, compartilhe nossos vídeos, acompanhe nossos programas no YouTube, ok? Mas vamos lá, Vasco e Flamengo. O Vasco tinha um favoritismo, tá? O grupo começou muito equilibrado. Vou trazer os resultados aqui para vocês, olha só. Primeira rodada, Vasco e Santos 3-3, Flamengo 1-0 no São Paulo. Na segunda rodada, o Santos assumiu a liderança, ganhou de 1-0 do Flamengo e o São Paulo empatou por 2-2 com o Vasco. Aí na terceira e quarta rodadas, a gente ia ter os clássicos Paulista e Carioca, tá? Pela confecção da tabela era assim. Santos e São Paulo empataram por 1-1. O Flamengo empatou com o Vasco também por 1-1. Olha o tanto do empate, hein? Num universo de 6 jogos, 4 terminaram empatados, isso no turno. Primeira rodada do retorno. São Paulo 1-0 no Santos, Flamengo 2-0 no Vasco. Aí essa vitória do São Paulo e essa vitória do Flamengo. O que acontece? Na penúltima rodada, a quinta, a gente tinha São Paulo e Flamengo, Santos e Vasco. O São Paulo vence o Flamengo, assume a liderança com 6 pontos, o Santos empata com o Vasco. Última rodada do quadrangular semifinal. O Vasco recebia o São Paulo e o Flamengo jogava com o Santos, os 2 jogos no Rio de Janeiro. Se o São Paulo vence o Vasco, ele é finalista do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco carregava o favoritismo, tinha empatado um clássico com o Flamengo e perdido o outro. O Flamengo, além de vencer o Santos, precisava do São Paulo ser derrotado pelo Vasco em São Januário. E o Vasco fez o seu papel. Interessante, né? Apesar de toda a rivalidade, o Vasco teve um enorme espírito esportivo e, mais do que vencer, goleou o São Paulo. O Vasco aplicou um 3-0 no São Paulo, que somado ao 3-1 do Flamengo sobre o Santos, colocou o rubro-negro carioca na decisão do Campeonato Brasileiro. O grupo foi tão equilibrado que terminou assim: Flamengo com 7 pontos, foi o finalista, foi para a final com o Botafogo, Vasco e São Paulo com 6 e Santos com 5. Essa é uma baita história do Brasileirão. Pessoal, nós temos nessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e São Paulo. Jogo domingo, 4 da tarde, lá na Arena do Grêmio. E esse clássico foi a decisão do Campeonato Brasileiro de 1981. Por isso está aqui no Histórias do Brasileirão. E foi uma final entre tricolores, né? Mas em que o gaúcho teve total comando, apesar de sofrer no início, tá? O primeiro jogo dessa final foi lá no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. A gente vai trazer aqui, ó, dia 30 de abril de 81, com 53 mil pessoas. E o São Paulo saiu na frente, com o gol do Serginho Chulapa de cabeça, tá? Mas na segunda etapa, Paulo Isidoro, que era o motorzinho daquele time do Grêmio, comandado pelo Enio Andrade, promoveu a virada e o Grêmio venceu por 2-1. Levou essa vantagem para o segundo jogo, que foi disputado no Morumbi. Tá? No Morumbi foram 95 mil pessoas. Tá? O São Paulo tinha um esquadrão, jogadores espetaculares. Só Valdir Pérez, Oscar, Getúlio, Dari Pereira, Everton, Serginho Chulapa, Zé Sérgio. Mas o Grêmio também tinha um timaço. O Grêmio contava com Paulo Isidoro, Tarcísio, De Leon, nome histórico do Grêmio, Paulo Roberto Costa, lateral direito, o Leão era o goleiro do Grêmio. É interessante, nessa final, teve uma treta entre o Leão e o Serginho, e eu vou contar o que aconteceu no final desse jogo do Morumbi, que o São Paulo foi derrotado também.
o Baltazar faz um golaço, mais ou menos ali da meia-lua, mata a bola no peito, acerta o ângulo do Valdir Pérez, é o gol do título do Grêmio. O Grêmio foi campeão brasileiro pela primeira vez, vencendo as 2 partidas diante do São Paulo. Na reta final do jogo, depois de provocação em Porto Alegre, provocação no Morumbi, o Serginho já não gostava, o Serginho foi e agrediu o Leão, faltando 2 minutos para acabar o jogo, e ainda foi expulso nessa decisão. Então, a final do Campeonato Brasileiro de 1981 garante a Grêmio e São Paulo um lugar nas histórias do Brasileirão. Pessoal, e essa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro tem nada mais, nada menos do que Cruzeiro e Atlético, o grande clássico mineiro de volta à Série A do Brasileirão. E a gente vai contar aqui uma história que é muito interessante porque, apesar de só um deles ter ficado com a vaga, marcou um momento de recuperação e orgulho para o lado derrotado também. Pode parecer que na época a história de torcedor não é, eu vou contar por quê. Campeonato Brasileiro de 1986. Cruzeiro, a gente precisa recordar, vinha de um momento muito ruim, né? No final dos anos 70 e a primeira metade dos anos 80, risco de rebaixamento em Campeonato Brasileiro, derrotas significativas para clubes de muito menos tradição dentro do Mineirão. E nesse Campeonato Brasileiro de 1986, com um time que tinha muitos garotos da base e comandado pelo Carlos Alberto Silva, o Cruzeiro fez uma campanha muito boa. Já o Atlético tinha um esquadrão. Pra uma ideia, só pro meio de campo o Atlético tinha Everton, Paulo Isidoro, Renato, Zenon, tinha Sérgio Araújo, Edivaldo, Nelinho, Luizinho, era um timaço o time do Atlético. O time do Cruzeiro tinha muitos garotos, como Douglas, Geraldão, o Gomes, goleiro. Era um time muito forte também, o time do Cruzeiro. E eles se enfrentaram nas quartas de final do Brasileirão de 86. Elas foram disputadas em fevereiro de 87, porque o Campeonato Brasileiro invadiu o ano seguinte, e isso nos anos 70 e 80 era uma coisa que acontecia, problema de calendário, aí não dava para terminar a competição naquele ano, tinha que invadir a temporada seguinte. Foram 2 clássicos no Mineirão, dia 8 de fevereiro e dia 11 de fevereiro. Eu vou contar para vocês. O primeiro deles, 8 de fevereiro, 0-0, 94.381 pagantes. Com esse empate de 0-0, no jogo do dia 11, por ter feito melhor campanha, o Atlético jogava com a vantagem do empate. O Cruzeiro precisava vencer para ir às semifinais do Campeonato Brasileiro e encarar o Guarani de Campinas, tá? Foram 90.190 pagantes, isso mesmo. 185 mil pessoas em 2 clássicos das quartas de final do Brasileirão de 1986. Só isso já vale vaga no Histórias do Brasileirão. Mas de toda forma, o que acontece? O Galo saiu na frente, tá? Com um gol do Renato Morungaba, logo aos 7 minutos. Mas o Douglas, 6 minutos depois, aos 13, empatou. E aí o jogo ficou espetacular. O Cruzeiro se lançou para o ataque. O Atlético tinha um contra-ataque, muito forte, principalmente com o Sérgio Araújo, criou muita chance. O Cruzeiro mandou bola na trave. Na reta final do jogo, a bola pegou no travessão do Atlético. Quer dizer, o jogo foi aberto até o final, tá? E quando teve o apito final, né, do Romualdo Arpe Filho de São Paulo, uma cena curiosa aconteceu no Mineirão. Por quê? A torcida atleticana comemorou a classificação às semifinais do Campeonato Brasileiro e a torcida cruzeirense aplaudiu o seu time porque percebeu toda a entrega e, mais do que isso, que estava acontecendo o nascimento de um novo momento. E isso acabou sendo uma realidade. A reta final dos anos 80 foram marcadas por grandes campanhas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro voltou a repetir isso em 87, 88, 89 e o que aconteceu na década de 90 a gente não precisa nem falar. O Galo foi semifinalista do Campeonato Brasileiro, uma coisa que era comum para ele nos anos 80, ele foi em 80, ele foi em 83, ele foi em 85 e em 86 ele voltava à semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Guarani. E isso graças a 2 clássicos sensacionais entre Cruzeiro e Atlético nas quartas de final do Brasileirão de 1986. Então, pessoal, está aí. Essas são as histórias da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.